Mundo Psi TV é o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Seja muito bem-vindo ao programa Bate-Papo com os Psis. Olá, hoje o Bate-Papo com os Psis vai conversar com a psicóloga clínica e professora universitária Renata Dias sobre um livro bastante interessante que se chama A Sociedade do Espetáculo, do filósofo Guy Debord. Esse livro foi escrito em 1967, mas é um livro extremamente atual. O Bate-Papo com os Psis hoje está sendo gravado na Clínica Psicólogos Associados, onde tem uma equipe de psicólogos, neuropsicólogos e psicopedagogos pronta para atender vocês. Fica na rua General Abreu e Lima, 285, Tamarineira. Renata, é um prazer estar recebendo você no Bate-Papo com os Psis, né? Será que a gente poderia dizer, né, que Debord foi um visionário, pois escreveu esse livro em 1967, mas ele descreveu a sociedade atual? Sim, sim. Após a publicação do livro dele, 50 anos depois, foi publicado um outro livro comentado, né, por alguns pesquisadores. Nesse livro já tinham 120 artigos e dissertações e teses publicados a respeito, para você ver como o tema é relevante e como o tema é atual, né? E eu acho que ele se assemelha à obra 1984, do George Orwell, né, que ele fala também sobre a questão do Big Brother, antes do Big Brother acontecer. Então, de certa forma, o Debord, ele fala sobre a questão do fenômeno, por exemplo, do Instagram, né, TikTok, sem nem existir, sem nem ter internet propriamente dita, e ele já falava sobre isso, e o quanto isso impacta nas pessoas. A questão da representação da imagem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E o que seria, então, assim, para Debord, certo, o espetáculo? Isso. O espetáculo seria essa sociedade, né, que é baseada muito mais na representação, mais na imagem, do que de fato no que a pessoa é. Então, essa lógica do que a pessoa representa, apresenta para o outro, ela vale mais, né, e aí ele faz toda uma relação com o capitalismo, até porque é uma obra da sociologia, né, embora tenha reflexões na psicologia, e aí ele fala sobre como isso reflete na sociedade, o fato das pessoas mostrarem mais o que são do que de fato serem, né. Seria uma forma, certo, se a gente for analisar essa disseminação do espetáculo pela economia, pela mídia, seria uma forma de alienação, de alienar a massa, a população, nesse sentido? Isso, cada vez mais a gente tem buscado representar personagens, né? Isso é uma coisa que chega muito na clínica, acredito que para você, né? Porque a gente não consegue ser o padrão que se esperam da gente, né? Então a gente busca muitas vezes uma alienação de si mesmo, ou seja, a gente não reconhecer quem a gente é, o que a gente está vivendo de fato, as nossas dificuldades, que o ser humano é falho, tem, né? Somos os seres faltantes aí, vocês da psicanálise, né? Não sou da psicanálise não, mas eu sei um pouquinho. E aí a gente está sempre buscando mostrar ser alguma coisa. E aí muitas vezes, por a gente não conseguir se sentir frustrado com isso, a gente se aliena, né? A gente não apresenta de fato o que a gente está vivenciando, a gente finge que está tudo bem e a gente demonstra isso para as pessoas, né? Tem um teórico, na verdade não é um teórico, é um palestrante, o Murilo Gun, que é até de Pernambuco, hoje em dia ele mora no Sul, mas já morou em São Paulo, ele foi comediante, eu gosto muito, assim, fez um curso em Harvard já, né? E ele fala o seguinte, que a gente compara o pior de si com o melhor do outro. A grande questão, principalmente das redes sociais e da sociedade do espetáculo, é que o outro mostra aquilo que quer mostrar. Ele mostra que ele acordou 4 horas da manhã, que ele correu, que ele fez a oração diária, né? Que ele fez a meditação, que ele já foi para a análise dele, que ele já fez exercício físico e que ele está tudo bem, que já se alimentou super bem, né? E a gente tá lá com o cabelo que acabou de acordar, tomou um café, às vezes nem comeu, né? E tá lá se comparando. E isso a gente acaba, pra gente não lidar com essa comparação, que é tão adoecedora, a gente acaba preferindo se alienar, né? Preferindo fingir ser esse personagem aí que não existe. E aí chega na clínica, essa máscara que em algum momento tem que cair, porque a gente não sustenta, né? Por muito tempo. Exatamente. Né? Consumir ou não ser? Pois é.
Como analisar isso? É interessante, né? Porque o Erich Fromm já tinha um livro, há muito tempo atrás, também não lembro exatamente a data, mas que ele fala ter ou ser, né? Ele já trazia essa questão dessa sociedade que a gente é reconhecido pelo que a gente é, ou pelo que a gente tem, ou pelo que a gente consome, ou pelo poder de compra da gente também. Então, qual é a consequência disso? As pessoas cada vez mais endividando, né? É o crediário, é o crédito, é o empréstimo, porque as pessoas têm que mostrar que elas conseguem consumir. Não é qualquer tênis, né? A sociedade do consumo tem que ser o tênis da Nike ou da Adidas, né? A camisa do esporte é da Under Armour, né? Enfim, camisa do Polo tem que ser aquela do jacarezinho. Enfim, a gente tem que mostrar a marca, né? Não é só a gente ser, é a gente ter e a gente consumir, né? Realmente a gente está vivendo isso atualmente. O hedonismo, certo, parece ser hoje o ponto central da sociedade, de buscar sempre ter o prazer, ter a satisfação, e por qualquer situação que me frustre, né, eu posso recorrer também ao consumo. Já que a gente está falando de consumo também, consumo de drogas. Sim, o que você poderia falar a respeito justamente desses pilares aí, né, o hedonismo, a baixa frustração e o buscar tamponar essa frustração com as drogas, com o consumo das drogas? O nosso amigo Freud já diria que a gente busca evitar o desprazer e busca o prazer. Só que na sociedade de hoje isso tem sido cada vez mais incentivado. O que é que acontecia? Nós lidávamos melhor com frustrações nas sociedades anteriores. Hoje não, pela facilidade. A gente pede um Uber e é super fácil, chega pra gente. A gente pede um iFood e chega super rápido. A gente pede um Amazon e chega, um Shopee. Então, pela facilidade, a gente está lidando com maior dificuldade com a frustração. Então, essa busca pelo prazer, né, que é o hedonismo, e a evitação do desprazer, ela está se tornando uma coisa muito mais potencializada. E aí, quando a gente não consegue, e diante dessa frustração constante, a gente precisa buscar mecanismo de alienação, que é o que a gente já estava falando um pouco. Então, as drogas podem ser um caminho possível, tanto lícitas quanto ilícitas, né? Porque a gente está ali, o uso indiscriminado, de inclusive medicações psiquiátricas, né, Zolpidem, e dentre outros que as pessoas utilizam, nem sempre tendo até receita médica e tudo mais, o Rivotril, então as pessoas acabam meio que se dopando, né? E isso está relacionado, sim. O Freddie Mercury, no filme Bohemian Rhapsody, ele diz que a condição humana é uma condição que requer anestesia. E ele fala justamente para justificar o seu uso de drogas, né? Porque ele está lá, ele descobriu, né, que tinha AIDS, estava com um grupo de amigos se sentindo solitário, porque a pessoa o companheiro dele não estava satisfeito e feliz com a vida que ele estava levando, que ele estava se expondo muito, ele já estava doente, estava se expondo muito, e ele fala isso meio que para justificar, né, que para a gente viver como ser humano, a gente precisa se anestesiar, e aí a droga pode ser um caminho possível de anestesia, né, e alienação também. A sociedade moderna, como a gente está vendo, né, que está se espelhando justamente nessa sociedade do espetáculo, da imagem, das coisas supérfluas, né, propriamente ditas, essas pessoas a gente poderá compreender que essas pessoas são mais vulneráveis, né, a algum aspecto psicológico, alguma questão psicológica, emocional, elas são mais vulneráveis? Sim. A gente percebe que o consumo, né, a indústria do consumo, ela descobriu que nós somos seres faltantes. Eu acho que descobriu aí o que é que o Lacan descobriu, que é a nossa presença de uma ausência, né, que sempre a gente falta algo e sempre a gente está buscando a satisfação e que esse desejo nunca vai ser plenamente satisfeito, né. Então, acho que eles descobriram isso, eles jogam com isso. Inclusive, tem leis sobre isso para proibir, por exemplo, o consumismo infantil, né, evitar propagandas, por exemplo, essa questão de empresas que dão lembrancinhas para as crianças e tal, tem uma certa legislação sobre isso. A forma que é vinculado na mídia uma propaganda de um produto para a criança, né, seja um remédio, seja uma comida, seja o que for, uma roupa, por causa disso, porque sabe que a criança está com o cérebro em formação. Mas nós, adultos, também estamos suscetíveis a isso, né? Uma coisa que era muito divulgada, por exemplo, a questão da propaganda do cigarro, né? Tinha a questão do dobrar de perna sensual, né? Era a droga não, o cigarro, né, que é um tipo de droga, era sempre associado muito à sexualidade, ao desejo, né? Então, status, né? Justamente, status, poder, nessa questão. Dentro de outro livro, que é Ética Globalizada e Sociedade do Consumo, ele fala sobre a questão de como a gente
o brasileiro, principalmente, ele consome coisas muito caras, mas para aparecer. Por exemplo, a questão do charuto cubano, né? Então, hoje em dia está mais acessível, mas antigamente as pessoas pagavam centenas de reais para poder acessar um charuto cubano importado, porque isso demonstrava um status. Dentre outras coisas, né? Essa questão de você comprar uma roupa que é de uma marca famosa, né? Então, cada vez mais a gente vê isso, né? De quanto não é só o consumir, mas é o consumir para aparecer, para demonstrar. E trabalhando a partir das nossas fragilidades, tendo ciência que nós estamos sempre buscando, né? Somos seres do desejo. O desejo e o consumo andam muito junto. A gente vê pelas redes sociais pessoas relatando suas vidas pessoais, né? Abrindo tudo de você, tudinho. Já chegou ao cúmulo também, infelizmente, de uma pessoa filmar a sua própria morte, né? Sim. O suicídio. Por quê? Qual a necessidade, já que é minha vida pessoal, são minhas questões pessoais, de eu abrir para todo mundo, para o mundo inteiro? Qual a necessidade disso aí, de falar assim? Existem várias teorias psicológicas, mas eu acredito nas linhas que falam que o ser humano tem uma necessidade de ser amado e ser reconhecido, né, ser admirado. Ele busca, né, ser olhado, né, desde a criança, aí, Karen Horney, né, essa questão do afeto, da atenção, né, de Melanie Klein, né, como a criança precisa na sua constituição, e nós somos adultos, mas a gente está na eterna infância, né, então a gente está sempre buscando esse olhar do outro. Então a rede social, mesmo para coisas dolorosas, como por exemplo, você está doente, você expor isso, né? Expor que está se separando, tem gente que expõe a separação. Ultimamente tem sido muito divulgada a questão dos divórcios, né? As pessoas que são traídas e se divorciam e falam sobre isso. Ontem foi a questão de Isa, né? Ela demonstrando traída. Isso, que foi traída. Então, são coisas dolorosas, mas que a gente expõe como uma forma de ser olhado, de ser acolhido. Eu até brinco, né? MC Melody já diria, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A gente quer ser lembrado, a gente quer essa atenção, isso é uma necessidade humana. Dentro da minha perspectiva do que eu acredito na clínica, a gente busca isso, esse reconhecimento, mesmo no sofrimento, né? É interessante quando a gente, porque essa cultura do espetáculo cria também um certo padrão, né? Sim. Padrão de imagem, de perfeição. E aquelas pessoas que não se adequam a esse padrão geralmente são excluídas. Que intolerância é essa? Por que está existindo esse tipo de intolerância que eu acredito que está generalizando para várias outras áreas? Foi criado um padrão em vários aspectos, né? Um padrão estético, né? Um padrão de comportamento, né? Nunca se vendeu tanto mentorias, né? Ou coachings, né? Porque tem um padrão de treinar você para se comportar de uma determinada forma, né? O TCC é tão divulgado, né? Porque trabalha a questão comportamental. A mesma coisa a questão estética, tem um corpo, né, e aí a fragilidade das pessoas, ela é bem jogada nisso, e isso estimula essa questão já no narcisismo, né, nessa tendência de a gente querer ser melhor que o outro, manipular as pessoas para que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. Então acaba que a gente entra nessa lógica de nós e eles, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos em sala de aula. A gente tem que sair dessa lógica de nós e eles, né, tipo, separar as pessoas da gente, e pensar numa lógica de união. Quando você fala da intolerância, a gente pensa o seguinte, por exemplo, também no livro Ética Globalizada, Sociedade de Consumo, ele fala o seguinte, que a questão da produção de tênis da Nike, por exemplo, por crianças, né? A questão de pessoas no supermercado que estão de fraldas, porque não podem parar. Em alguns supermercados acontece isso, porque não podem parar para ir no banheiro. Mas a gente não pensa nisso, a gente pensa no produto que vai chegar para a gente. Então a gente está tão focado na busca de perfeição do que a gente quer como padrão, do que é esperado, que a gente perde esse olhar para o outro. E aí essa intolerância aumenta. A falta de sensibilidade, a falta de um olhar. E um olhar para a contribuição social, ou seja, pensar no outro, isso é um promotor de saúde mental. A gente esquece que quando a gente pensa só na gente, e a gente esquece do outro, esquece que a gente é conexão, que não, né, somos conectados, né, somos vinculados, a conexão é importante, a gente acaba adoecendo mais. É importante essa questão do individualismo, né, de tipo quem eu sou, vamos pensar num aspecto de tirar individualismo, identidade, mas ao mesmo tempo nós somos seres que a gente precisa conviver. E aí quando a gente entra só no individual, só na identidade, só no eu, o que é que eu gosto, o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer, né, quais são os meus projetos e eu esqueço do outro, eu também vou adoecendo. Essa intolerância já é fruta desse adoecimento e desse jogo que eu te falei, né, do desejo, né. E gera um isolamento e solidão. Com certeza, com certeza. Né? As pessoas estão extremamente solitárias.
É aquele vazio. É você, veja, se você está no barzinho com os amigos e você está no seu celular, será que você está interagindo de fato com seus amigos? Tudo bem que você pode estar interagindo com outras pessoas, mas às vezes você não está. Você está só rolando o feed, né? O Byung-Chul Han, né, da Sociedade do Cansaço, ele diz que o rolar o feed é o novo terço. É uma coisa meio mecânica, no sentido de que a gente está ali passando sem necessariamente estar refletindo sobre aquilo que a gente está vivenciando aquilo. E aí a gente perde aí a conexão com o outro, porque a gente está lá na rede. E a gente acaba vivendo, mesmo estando em espaços públicos com outras pessoas, a gente continua solitário. Né? Porque a solidão não é necessariamente estar acompanhado ou não, né? Exatamente. Seria muito mais um estado de espírito, vamos dizer assim. Porque na realidade eu posso buscar a solidão, Sim. Pelo meu desejo momentâneo de ficar só. Sim, sim. Mas geralmente a gente está observando que os jovens não estão aí na busca, mas estão se colocando sós. Sim, né? Com certeza. E é uma queixa muito constante na clínica com adolescentes, essa questão do isolamento social, né? De que os adolescentes não têm mais vontade de sair, de ir para a escola, de fazer as atividades diárias, porque querem estar isolados no quarto, presos no celular, porque naquela realidade paralela ali. E aí as consequências também de jogos virtuais, né? Tudo dessa lógica de você criar um seu próprio mundo paralelo para não interagir nesse mundo. Talvez porque o mundo joga muito nessa questão da frustração também, não sei. A gente está tão exposto a tantas coisas no mundo atual. São tempos difíceis para os sonhadores. E a gente acabou de entrevistar a Júlia, né? Que ela é uma psicóloga clínica que trabalha justamente com os jogos virtuais, as dependências dos jogos virtuais. Maravilha, né? Importante. Ela trouxe alguns relatos que dão essa visão que você está trazendo. Sim. 4 características marcam a atual sociedade, né? Uhum. O culto ao corpo perfeito, a necessidade da fama, de ser olhado e ser invejado pelos outros, né? Que análise você traz em relação a isso? Não adianta só eu sei, né? Eu tenho que parecer para o outro, né? Então eu estou sempre mostrando isso através do meu corpo, através do que as pessoas percebem que eu estou ali consumindo. É uma necessidade muito de volta para o livro, né? Do Sociedade de Consumo representacional, né? A gente vive muito essa sociedade do espetáculo, na verdade. A gente vive muito essa lógica representacional do que a gente precisa representar para o outro. Então isso nunca se cresceu tanto a questão também de investimento em estética, né, nutrição, bodybuilding, sei lá, né, construção do corpo perfeito, essa questão de academias, né, a indústria da moda, a indústria do bem-estar, a indústria estética, ela tem crescido cada vez mais relacionada a isso. E também essa questão, a gente vive uma sociedade também de muitas compulsões, né, tanto a compulsão por compras, como a compulsão alimentar. Eu acho interessante até a análise de anorexia e bulimia, né? A anorexia seria mais relacionada um pouco à depressão e a bulimia à ansiedade. E a gente vive uma sociedade muito ansiosa. Então são pessoas que buscam, né, pela ansiedade acabam comendo muito, mas talvez para não refletir isso no seu corpo, né, vomitam. Por quê? A cobrança do culto ao corpo. Do que é que eu tenho que mostrar? Não demonstro que eu estou mal, que eu não estou conseguindo absorver os nutrientes básicos para a minha vida. Eu demonstro que eu estou bem, que meu corpo está ali magro, né? E aí a gente tem mais essa consequência desse culto ao corpo, né? As compulsões. Porque a gente não consegue seguir esse padrão o tempo todo, né? De corpo perfeito, de discurso perfeito, de aparência, enfim, perfeita. E a gente, para sustentar isso, a gente acaba compensando com o adoecimento. Aí toque, ansiedade, depressão. A gente está vendo um aumento dos transtornos nos jovens, em crianças, né? Na pandemia teve muitos casos de crianças a partir de 6 anos já com adoecimento. Né? Porque não tinham também essa relação social, né? Não estavam indo para a escola, não estavam brincando com os outros amigos. O isolamento fez com que também ficassem mais em contato com a televisão, com as redes sociais, que tem esse consumo, esse apelo ao consumo o tempo todo. Né? É interessante, né? Que um bate-papo complementa o outro. Júlia também estava falando justamente como intensificou, né, o fenômeno das adições, da dependência aos jogos virtuais, certo? Digitais, na pandemia, né? Sim, isso é algo que realmente marcou a sociedade mundialmente, né? A sociedade do espetáculo, 2 pontos. Um padrão de relação social a ser seguido pela sociedade. Será que é um padrão realmente que a gente deve seguir esse padrão? É um padrão que tem sido apresentado, mas que não necessariamente a gente tem que seguir, né?
Aí vou puxar um pouquinho a sardinha, falei muito da psicanálise para Gestalt, né? A gente fala muito sobre essa questão do aqui e agora e da conexão consigo mesmo, né? Que tá até modinha, né? O mindfulness, né? A atenção plena. Quando a gente começa a ficar atento, peraí, estão dizendo aí que eu tenho que vestir essa roupa, falar desse jeito, me comportar desse jeito, mas eu não me sinto bem assim. Eu não me sinto bem nesse determinado lugar, ou vestindo uma determinada cor, ou usando um determinado produto, aquilo me faz mal, eu me sinto presa, apertada. Eu gosto de roupas confortáveis, por exemplo. Quando a moda é tudo muito apertado, para mim eu tô fora de moda. Mas isso é importante para mim, faz sentido para mim. Então, quando eu volto para mim, aí eu consigo quebrar um pouquinho essa lógica, que é muito forte. A gente viu ao longo de toda a entrevista que a pressão é muito grande sobre nós, manipula muito questões até conscientes ou inconscientes da gente. Mas a gente consegue quebrar esse ciclo se a gente entrar em contato com a gente mesmo. Parar um segundinho, né? Isso constantemente, né? Não um momento ou outro, mas todos os dias, né? Além de ter os momentos do autoconhecimento, que é a psicoterapia, outras terapias também integrativas, holísticas, se para você fizer sentido, né? Mas momentos que te integrem com você mesmo, né? Que te conectem, momentos de silêncio, uma solidão no sentido da solitude, né? De você com você mesmo, leituras saudáveis, né? Você não entrar só nessa lógica de consumo, esse consumo também no sentido de rede social, a gente passa muito tempo na rede, a gente está só consumindo, mas a gente produzir no campo da arte, da escrita, né? A escrita terapêutica é uma coisa que a gente tem muito resgatado na clínica, né? A gente escrever sobre os nossos sentimentos, a gente produzir arte. Então, são formas da gente quebrar um pouquinho esse padrão e a gente conseguir compreender, eita, tá, tudo bem que a atriz tal tá vestindo essa roupa, que todos os meus colegas da escola estão usando essa coisa ou estão indo para esse lugar, mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem nesse determinado barzinho ou nesse determinado escola, sei lá, que é famosa, ou eu não me sinto bem com essa determinada pessoa, e aí a gente começa a quebrar os padrões e a gente começa a sair de relações tóxicas, de ambientes que são adoecedores, até mesmo de padrões corporais que não fazem sentido pra gente, e a gente começa uma lógica de aceitação. Mas para isso a gente precisa se cuidar porque as forças contrárias estão muito grandes, né? É nadar contra a maré. Então, assim, é possível, sim, a gente não viver essa sociedade do espetáculo. Eu tenho visto, assim, alguns relatos de pessoas que têm se afastado, inclusive, da questão de televisão, de rede social, têm ido morar no interior, coisas do tipo, porque contato com a natureza, às vezes nem é tão interior, uma aldeia, uma coisa assim que é um pouco mais distante, porque as pessoas têm sentido falta de terem momentos consigo mesmo e com as suas famílias, né, e com a natureza, e se afastar disso, porque perceberam o quanto isso tem sido adoecedor. Né? Pessoas, inclusive, famosas, que ganham dinheiro como influencer, com as redes sociais, mas que passam um tempo fora, passam 40 dias fora, 30 dias fora, fazem uma limpeza, né? Passam uma semana fora, porque percebem o quanto aquele ambiente é adoecedor, mesmo ganhando dinheiro com aquilo, né? Sendo o seu sustentáculo. Porque, né? Aquela questão, fã ou hater, né? Tem as pessoas que estão ali elogiando, colocando você aparentemente para cima, mas tem as pessoas que estão criticando, que te odiando. Muitas pessoas, infelizmente, chegam a se suicidar, inclusive pelas redes sociais, por críticas que recebem nas redes sociais. Já aconteceram alguns relatos. Bullying, né? Bullying, cyberbullying, né? Que chega a ser um crime, né? Inclusive. Sei lá, uma pessoa expõe, por exemplo, uma questão de uma traição, por exemplo, e tem pessoas que culpabilizam a vítima, né? Por uma situação de violência. Ah, mas também você se permitiu isso, você estava ali naquele ambiente e acaba reproduzindo questões de violência também. Né? Crimes cibernéticos têm crescido cada vez mais a investigação nisso, porque as pessoas têm causado, sim, o dano ao outro através das redes sociais, né? A gente escondidinho ali, a gente fala o que a gente quer, coisas que cara a cara talvez a gente não falaria. Então, é um padrão que tende a acontecer, mas a gente pode quebrar esse padrão. Né? Na realidade, seja você mesmo seu próprio self, seu self verdadeiro, né? Com certeza. Como diria o Winnicott. Renata, suas considerações finais para o público foi rapidamente, foi uma entrevista que transcorreu de uma forma bem tranquila, sim. E trazendo muitas informações, né, para o público. Eu queria agradecer, né? Eu fiquei muito feliz porque o Roberto me deu a liberdade da escolha do tema, né? Porque ele podia também sugerir um tema. Como eu gosto muito dessa relação de psicologia e sociedade, né? Eu acho que foi bem interessante. Tem várias leituras, né, que eu acho bacana também sobre isso. Na minha página Cuidar do Ser também eu falo sobre isso. E essa relação, filosofia, psicologia, sociologia são muito importantes, porque a gente vive numa sociedade, né? Então a gente não pode pensar numa lógica só individual. Exatamente. A gente tem que pensar nessa questão das relações. Então eu fico muito feliz pelo convite, te agradeço, Roberto. E sigam o canal, continuem seguindo aí, né? O canal do Roberto tem conteúdos muito bacanas. E foi o primeiro, virão os outros, né? Os vamos outros convites. Com certeza. Então, se gostou, se inscreve, compartilha, certo? Dá o seu like e vamos fazer com que esse projeto
vá cada vez mais atingir o grande público. A gente fica por aqui e até o próximo bate-papo com os PCs. Tchau, tchau. Tchau, tchau.